Amém. Irmão, vocês sentiram alguma coisa diferente aqui na frente? Bem provável, né? Hã? Já, né? Janara já pegou ali a ideia, né? Mas eu, na verdade, eu ouvi uma mensagem à semelhança do que vai ser apresentado aqui e eu fui investigar para ver se de fato as coisas eram assim e de fato eram assim. Eu falei, bom, se é assim, quem sabe a igreja onde eu congrego, a igreja do Jardim Guanabara e também as pessoas que nos assistem poderiam ser abençoadas por essa transmissão. Que na verdade é uma temática muito conhecida, está ali a genealogia de Adão e o plano da salvação. O plano da salvação ele é maravilhoso, extenso, profundo, ao ponto de a inspiração profética nos dizer que nós vamos passar a eternidade inteira e não vamos conseguir esgotar essa temática. Não vai conseguir esgotar de tão profundo, de tão amplo, de tão extensa que é. Mas eu fico pensando, Senhor, um tema tão importante e ao mesmo tempo tão conhecido. Será que vai ter algum efeito na mente dos irmãos a partir do momento que for apresentado de uma outra forma, de forma didática, né? Ali nós temos uma pedagoga no nosso meio, sabe a importância da, da apresentação didática. Mas quando se trata ali de genealogias, não é um tema que agrada a muitos. Genealogia. Na verdade, eu posso olhar para uma pessoa aqui com certeza e dizer que tem uma pessoa aqui no nosso meio que não gosta de genealogias. Quando passa aqui pela genealogia da Bíblia, fala assim: para que eu preciso saber quem é pai de quem é filho de quem gerou quem? Acontece que acaba pulando essa parte das genealogias, não é? Então, eu disse que eu conheço pelo menos uma pessoa, mas o fato é que Deus deseja muito, isso não pode ficar dúvida, que Deus deseja muito nos salvar. Esse é o maior desejo do céu, é salvar aquele que havia perdido. Quando Jesus diz ali, o clássico texto ali de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, sem comparação, que deu seu único filho, seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é de graça, é concedido, tem critérios que é todo aquele que nele crê. Eu me lembro também de Jesus dizendo assim, olha, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas louvado seja Deus, porque a todos quanto creram em seu nome, deu-lhes o poder, o direito de serem o quê? Filhos, chamados filhos de Deus. Então nós não podemos sair daqui sem termos essa certeza no coração, que o maior desejo do céu é de nos salvar. Amém? Amém. E Deus deseja comunicar salvação a cada um de nós. Agora a forma de comunicar a salvação, aí é que entra o poder de Deus. É que entra a criatividade de Deus. Alguns têm surpreendido com a criatividade com que a gente está fazendo algumas coisas aqui, mas a criatividade do Senhor, ela é extraordinária. Vamos abrir aí as nossas Bíblias no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 5. Livro do Gênesis, livro do começo, capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Eu tinha muito o desejo, na época que eu estava formulando essa apresentação, eu tinha um desejo de que tivesse aqui na igreja, pelo menos, em vez de 10 cadeiras dispostas, tivesse 10 juvenis, 10 adolescentes, 10 crianças, para que cada um pudesse substituir essas cadeiras. Mas, como diz uma colega minha, é o que tem para hoje. Vamos lá? Gênesis capítulo 5. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos suplicar a tua unção nessa hora, Pai, para poder compreender a tua palavra nessa hora sublime. Queremos que tranquilize nossos corações, nos ajude, ó Deus, naquilo que necessitamos,
Já foi expressado aqui orações por motivos específicos e especiais. Mas nessa hora queremos te suplicar a tua ajuda para entender o teu querer para as nossas vidas. Ó Deus, firma esse tema no nosso coração, a ponto de ser selado, Deus, de forma que nada venha nos tirar essa bênção de nós. Nos ajude a compreender aquela palavra que o Senhor diz através de João, que não permitamos que ninguém nos roube a nossa coroa, mas só poderemos obter essa bênção se o Senhor for conosco. Por isso rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Gênesis capítulo 5 vai falar a respeito da genealogia de Adão. No verso 1 diz assim: E este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Verso 2: Homem e mulher os criou e os abençoou. E o seu nome, Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou quem? Um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E pôs-lhe o nome de quê? Sete. Então, está dizendo aí, começando a descrição da genealogia de Adão, dizendo que o nome do filho dessa geração, ou dessa descendência, seria Sete. Perguntar para vocês, o que significa o nome Adão? Qual é o significado do nome Adão? É exatamente o que está aí. O homem Adão. A gente pode entender o nome Adão para o nome próprio do ser humano do gênero masculino, Adão, mas a gente pode também entender, à luz desse verso, ou desses versos que lemos, Adão, a geração ou a raça humana, certo? Então, esse seria o significado da palavra ou do nome de Adão. Mas aí também nos diz que Deus criou homem e mulher à sua imagem. Não fala que criou homem à imagem dele e a mulher como se fosse um segundo ser, ou segundo plano, ou uma alternativa. Ou seja, para Deus, o homem e a mulher têm o mesmo valor, têm o mesmo apreço. Isso a gente não pode deixar de ter a consciência, porque a gente vem de uma gerações passadas que criou rótulos e a gente vê até hoje na sociedade essas questões de diferenças, né? Mas nós temos que ter em mente isso, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E todos têm o mesmo valor perante o Senhor. Mas a outra pergunta que eu tiro desses versos é: por que Deus preferiu registrar a genealogia do homem Adão, ou da raça humana Adão, a partir de Sete, e não de Caim e Abel? De Abel, a gente pode concluir de forma muito simples, porque Abel morreu e não deixou, até onde a gente sabe, não deixou descendente, não deixou posteridade. Mas e por que não considerar Caim como também fazendo parte da genealogia de Adão? A gente percebe que Caim, ele se rebelou contra Deus, ele teve uma postura contrária àquilo que Deus esperava, mesmo Deus oferecendo misericórdia. Deus oferecendo aquele diálogo ali com Caim, oferecendo ele oportunidade de se redimir. Mas tem um texto aqui clássico que vai nos responder por que Deus prefere iniciar a genealogia de Adão a partir de Sete e não de Caim. Deixa sua mão separando aí Gênesis, que a gente vai voltar nele, e abre a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 14. Isaías capítulo 14. E vamos ter a noção do porquê que Deus preferiu dar sequência na genealogia de Adão. Isaías 14, verso 20. Amém? Vamos voltar em Gênesis, certo? Isaías 14, versículo 20. Com eles não se reunirás
na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. Olha só o final do verso, o que diz? A descendência do maligno não será jamais nomeada. Então esse texto está nos dizendo que a descendência do maligno não seja ela nomeada, não tenha ela por apreço de nomeação, a ponto de dar sequência de registro, porque a descendência do maligno não é considerada por Deus. Por quê? Naturalmente porque se rebela, porque não entra em harmonia com o plano e o propósito do Senhor. Por isso, automaticamente fica de fora. Então, nesse contexto, entra a figura ou a presença da pessoa aí, da sequência da genealogia de Adão, 7. Deixa eu perguntar, como é que você se chama, jovem? Sim. Vanessa. Como é que você se chama, jovem? Ionara. Vanessa e Ionara. 2 nomes. Vocês sabem o que o nome de vocês significa? Vocês sabem, né? Vocês sabem o que seu nome significa? Ok. No nosso tempo, a gente escolhe o nome dos filhos baseado na pronúncia, né? Na pronúncia do som dessas palavras, ou até mesmo na questão da influência. Meu nome, por exemplo, é uma homenagem que meu pai fez a um jogador de futebol lá da Itália, por conta da Copa de 82. Olha só, em junho, olha só, eu ia falar astúcia, mas eu vou minimizar aqui. Olha só a cabeça da pessoa. A Copa foi em junho de 82, minha mãe estava grávida. Quando foi em janeiro de 83, ele ainda estava com a ideia na mente. E aí ele foi lá, e minha mãe mandou ele me registrar com o nome. Ele foi lá, você quer esse nome, né? Tá certo. Foi lá e tomou uns negócios lá que ele ficou mais animado, né? E chegou lá no cartório e falou: como é que foi o nome da mulher que a mulher mandou botar mesmo? Não, bota aí, Paulo Rossi. Porque ele estava na mente o jogador que havia feito os 3 gols lá no Brasil, em cima do Brasil, derrotando o Brasil. Ou seja, foi uma homenagem dos contra. E por fim, aí eu recebi essa homenagem do meu pai nessa sequência. Mas eu quero dizer, por exemplo, o nome de água. Aí eu tive a oportunidade agora de colocar o nome dos meus filhos, né? Meu pai fez isso comigo. E aí a gente foi escolher o nome dos meninos. Aí Patrícia escolheu o nome do mais novo e eu escolhi o nome do mais velho. Então Levi nós escolhemos porque significa aquele que une. E Patrícia escolheu o do Iago porque a tradução é aquele, ou o significado é aquele que vence. Nos tempos bíblicos, os nomes eram colocados nos filhos por 2 motivos. Ou revelação diretamente do Senhor, era Deus quem dizia, olha, o nome do seu filho vai ser tal, e por mais estranho, por mais absurdo que pudesse parecer, era aquele nome que seria dado ao filho. E uma outra situação era referente à circunstância do parto. 2 exemplos. Quando o anjo chega para a mãe de João Batista, falou, olha, o filho que você está esperando, esse milagre que eu estou realizando na vida de vocês, o nome desse menino vai ser João, que mais tarde ia começar a batizar e seria conhecido como João Batista. Não sei se você se lembra do relato do nascimento de João Batista, o pai dele até tentou dar um jeito ali de mudar o nome, mas já havia sido estabelecido, ordenado, revelado que seria João. E aí a Bíblia diz que esse camarada, o pai de João, ficou mudo até o dia em que o menino nasceu. Então, quando o menino nasceu, colocou o nome que Deus havia estabelecido, revelado. O outro exemplo é Jesus. O anjo também chega para Maria e fala, olha, tu és bem-aventurada, e o filho que tu está esperando vai se chamar Jesus, que significa o Salvador do teu povo. E a outra forma de dar nome ao filho, como eu disse, é a questão da circunstância do parto. Por exemplo, põe a sua mão aí e volta uma página apenas em Gênesis, lá em Gênesis 5, volta a sua Bíblia aí uma página no capítulo 4, só para a gente ter mais um exemplo aqui de como era dado os nomes naquela época. Gênesis capítulo 4, versículo 25.
Olha só o contexto do nome de Sete, verso 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Por quê? Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então a circunstância daquele parto, a circunstância do nascimento daquele menino, que posteriormente ia se chamar Sete, proporcionou que ela, olha, esse menino vai se chamar Sete, porque significa no lugar de, ou no lugar do. Esse é o significado do nome Sete. Mas a gente vai ver, nós vamos ver aqui a genealogia de Adão. A gente falou que deu sequência aí em Sete, mas se a gente for ver aí na sequência, eu não vou fazer esse sacrilégio aqui de a gente ler aqui essa genealogia toda, por isso a gente vai facilitar aqui projetando. Olha só, essa é a geração ou a sequência da geração de Adão. A partir de quem? De Caim? Não, de Sete, certo? Então Adão gerou Sete, Sete por sua vez gerou Enos, Enos por sua vez gerou Cainã, Cainã gerou Malaléu, Malaléu gerou Jered, Jered gerou Enoque, Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque, e Lameque gerou quem? Noé. Nosso querido Noé, nosso velhinho Noé, abençoado, bendito seja o nome do Senhor através da vida de Noé. Então essa é a genealogia de Adão, aí se considerarmos até Noé, ou seja, os 10, nós vamos representar aqui todos esses a partir de 10 cadeiras. Como eu disse para os irmãos, o significado ou o nome era colocado nas crianças nessa ocasião por revelação. E com isso a gente vai ver que o nome tinha um significado. Nós vimos aqui o significado do nome de Sete, no lugar do. Mas onde eu quero levar o pensamento dos irmãos é para a mensagem da salvação. O plano da salvação é estabelecido pelo Senhor desde o Éden. O que significa o nome de Noé? Está escrito aí. O que significa o nome de Noé? Consolo e paz. A gente foi pesquisar, eu ouvi a mensagem e fui pesquisar e de fato é assim. O significado ali do nome de Noé é consolo e paz. E aí eu vou fazendo, a gente foi de frente para trás, agora a gente vai voltar de trás para frente. O significado do nome de Lameque qual é? Poder. Lameque significa poder. O significado do nome Matusalém significa o quê? Sua morte trará. Que nome estranho é esse? Você teria hoje, no tempo de hoje, colocar o nome do seu filho, esse aí? Sua morte trará. Passa aqui, menino. Cadê o menino? Sua morte trará. Mas quem era o pai de Matusalém? Quem era o pai de Matusalém? Enoque. E quem era Enoque? Profeta do Deus Altíssimo. Então, quando Enoque colocou o nome do filho dele por revelação, Matusalém, que significa sua morte trará, é com propósitos proféticos. Só uma nota de rodapé aqui, um adendo. Quando Noé estava ali na conclusão da arca, esse camarada chamado Matusalém morreu. E aí, o que acontece? Matusalém morreu e na sequência, o que sua morte trouxe? O dilúvio. O que a igreja diz? É um espanto. Não é verdade? Noé entendeu que através da morte daquele homem que já estava em sua fase adulta e avançada, idosa, a profecia dizia, através do nome desse menino, que sua morte trará. E de fato a morte dele trouxe o dilúvio. Mas vamos seguir aqui na sequência. O que o nome de Enoque significa? Ensinará obediência é o significado do nome de Enoque. E Jered, o que significa? Descerá. Malaléu, o bendito Deus. Cainã,
lamentou-se. E Enos, Éden caiu. Se a Eliane estivesse aqui, ela ia me confirmar. Porque a Eliane, quando ela fala assim, meu filho Enos, ela tem um filho que chama Enos. E ela fala com um certo pesar quando ela fala isso. Porque depois que eu coloquei o nome do menino, foi que eu fui descobrir que significa Éden caiu. E hoje, em sã consciência, nenhum cristão colocaria o nome de um filho, Éden caiu. Na sequência, 7, nós já vimos, em lugar do. É o significado do nome de Sete. Faltou um, que é o principal da genealogia, Adão, não é? O homem. Vou pedir licença aqui à igreja agora para terminar de montar aqui a plataforma. E eu falei que precisaria de 10. Tem 10 aqui? Tem 9. Aquela ali. Coube as 10. Agora vai me dizendo aí, por sequência, de trás para frente. Vai me dizendo aí o nome de quem? O último? Noé. Calma, meu filho, calma, meu filho. Calma, vai devagar com o papai. Noé. Irmãos, está dando para vocês enxergarem daí? Noé, qual é o próximo da lista? Lameque. Lameque é o próximo da lista. Que significa o quê? Poder. Muito bem. Qual é o próximo da lista? Irmãos, a intenção da mensagem é te dizer que Deus ama muito você. Deus estabeleceu um plano de redenção para te salvar. E salvar a mim também. Quando dizem assim, olha, a graça de Deus foi estabelecida a partir de Cristo, a partir da cruz. Antes era pela lei, mas a partir do Novo Testamento, pela graça. Mentira. Desde o Éden já é graça. Nós estudamos aqui hoje pela manhã a respeito dos 3 reinos. O reino da glória de Deus, o reino onde Deus se manifestava visivelmente na presença do ser humano, mas aí o homem caiu, o homem pecou e entrou no nosso reino, o reino da glória, da presença física de Deus visível, entrou o reino das trevas. Mas louvado seja o Senhor, que imediatamente ter entrado o reino das trevas, o Senhor Jesus entrou em providência com o reino da graça. E hoje eu e você, temos o reino da graça disponível dentro de nós, conforme Lucas 17. Então, meu irmão, conforme o significado de cada nome, você pode formar uma frase de salvação. Vamos ler junto? O homem, em lugar do Éden, caiu, lamentou-se, bendito Deus, descerá, ensinará a obediência, sua morte trará poder, consolo e paz. Meu irmão, eu não sei os irmãos, mas eu estou como se eu tivesse lido aqui a primeira vez, que eu estou tudo arrepiado aqui dentro. Irmãos, através desses personagens e o significado de cada nome desses personagens, o evangelho de salvação era transmitido àquelas pessoas daquela época. Você diz o quê? Amém. Hoje eu e você também podemos tomar parte nesse projeto de salvação do Senhor. E toda vez que dizia lá Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaléu, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, alguns desses eram contemporâneos, ou seja, vinham passando de geração em geração. Eles podiam contar a respeito do evangelho para a sua geração. E assim eles iam tendo a oportunidade de aceitar como Sete ou rejeitar como Caim. Qual tem sido a nossa escolha? A escolha de Sete ou a escolha de Caim? Deus nos dá hoje, em tempo de graça, em tempos de reino de graça, sermos abençoados pelo ministério de Cristo, o ministério dos anjos, o ministério do Espírito Santo, para a salvação de todo aquele que crê. Qual vai ser a sua decisão
diante de tão grande amor, de tão grande didática, o maior de todos os pedagogos que já pisou nessa terra, Jesus Cristo. Quer você hoje dizer assim, Senhor, eu estou surpreendido, impactado com o teu amor, com a tua misericórdia. E o tempo não permite que a gente avance mais que isso, mas se é o seu desejo de dizer, Senhor, eu me rendo à tua didática, ao teu amor e à tua grande compaixão. E eu ainda não tinha associado esse teu método, mas hoje eu entendi perfeitamente. Hoje eu posso passar pelas genealogias, não como quem diz, isso aqui não é para mim, isso aqui é coisa de história. Não, irmão, se está na Bíblia é porque algum propósito do Senhor tem. E o propósito, como eu disse no início, o propósito de toda ação, de toda palavra que está registrada na palavra de Deus, é para nos salvar. Quem sabe também eu estou falando para alguém que está resistente a essa mensagem, a esse tão grande amor. Você e todos nós aqui, e eu também, temos a oportunidade de aceitarmos e nos rendermos a esse Deus que quer de fato, de verdade, salvar a cada um. Eu disse no início, Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas ele nos deu poder para sermos filhos de Deus e aceitarmos tão grande salvação. Patrícia vai cantar mais uma vez. Nós teremos a oportunidade, ao final da música, de expressar a nossa decisão ao Senhor, nos levantando. Eu não quero que você levante só porque o irmão está levantando. Eu quero que você levante se você de fato se sentiu impactado pela mensagem do Senhor. E assim você vai estar dizendo para o céu, sim, eu aceito esse Deus de amor. Amém? Amém. Tirou Matusalém. Se sua morte trará. Boa escolha. Você vai continuar com isso? A igreja pode ficar à vontade para cantar também. Eu vou cantar a respeito do maior de todos os nomes, que é Jesus. Hoje ele falou só de nomes, significados de nomes, né? Eu vou cantar a respeito do maior de todos os nomes, Jesus. No início era essa palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
resgata. Olha que lindo ele fala agora. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui na palavra, no Apocalipse capítulo 2, está dizendo assim que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei direito de comer do maná escondido, mas também uma pedrinha branca, ao qual contém um nome que só ele sabe. E por mais que nós tenhamos um nome que a gente não se agrada, que tem um significado ruim, mas Deus promete todo aquele que vencer, assim como ele venceu, o nome, um novo nome, que eu e você possamos receber esse nome das mãos daquele que tudo sabe, daquele que tudo crê, tudo faz para o objetivo principal de nos salvar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor,
Louvamos o teu nome, ó Deus, por tua graça e compaixão a nós manifestada nessa noite, Senhor. Saímos com o objetivo de vir em tua santa casa de oração, te adorar em espírito e verdade, e estamos, ó Deus, saindo satisfeitos com o pão da vida. Obrigado por se revelar de forma tão grandiosa, ó Deus, ao longo da humanidade, de forma que não há desculpas para aceitarmos ao Senhor. Queira, ó Deus, perdoar os nossos pecados e as nossas transgressões. Se temos sido, ó Deus, rebeldes, à semelhança de Caim, ó Deus, nos ajude a termos o coração quebrantado como Davi e seguirmos, ó Deus, os passos de Jesus Cristo. Enquanto há oportunidade, Senhor, continue a falar aos nossos corações. E, por misericórdia, em tempo oportuno, nos ajude a nos achegar ao Senhor e tomarmos posse, ó Deus, da promessa que diz assim, que se nós nos achegarmos a Ti, com certeza o Senhor se achegará a nós. Queremos te suplicar uma bênção, ó Deus, para cada um dos que estão aqui, e que a semana, ó Deus, que se inicia, já se iniciou, que possamos estar com o Senhor em todos os momentos, certos de podermos contar com teu auxílio. Rogamos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus continue abençoando essa igreja rica.